Recebeu o pastor Diogo em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, viu, meu filho? Em nome de Jesus. Obrigado por você estar aqui. Amém? Levante as suas mãos para cá. Levante suas mãos para cá. E vamos abençoá-lo agora aqui. Querido Deus, no nome de Jesus, aqui está o teu servo, o teu filho, que não veio aqui trazer um recado da tua parte. Homem de Deus, mulher de Deus, não traz recado de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, traz palavra de Deus. E é a tua palavra, Senhor. O louvor foi muito bom. O louvor foi excelente. Mas é a tua palavra que nos alimenta. É a tua palavra que muda a nossa vida, que muda a nossa mente. E assim nós cremos, Senhor. Fale conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus pela vida do pastor? Pode ligar. Deixa eu ligar. Ei. Deus abençoe. Povo querido, boa noite. Paz seja convosco. Amém. Já procurou alguém bonito do seu lado aí, dê um sorriso para essa pessoa? Se ficar difícil encontrar alguém bonito aí, é só você encontrar o pastor Fernando aí, tá bom? Irmãos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu quero agradecer o convite, pastor Ivelto, pastor Jocélia, pastor Fernando, aos meus pastores e professores, e eu tenho certeza que essa noite será marcada pela glória de Deus. Amém? Então você que veio ouvir a palavra de Deus, pegue na sua mão a sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo de número 5. Interessante porque o convite veio na hora certa, porque acho que a gente acabou de terminar uma série de pregações sobre o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, na igreja, e Deus falou muito conosco. Mateus capítulo de número 5, verso 5. Todo mundo achou? Diga amém. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais uma vez, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Toma a minha vida, toma os meus lábios. Eu estou na total dependência do que o Senhor quer fazer nessa noite. Fale conosco através, meu Pai, da minha vida. Que o Senhor, meu Pai, se apodere de mim, se apodere dos meus lábios, e que a tua unção venha fluir no meio da tua igreja, que seja para edificar o teu povo, para alimentar o teu povo. Estão aqui, meu Deus, ovelhas do teu rebanho, que foi compradas por um preço de sangue naquela cruz. Então, meu Deus, eu peço que o Senhor me use na força do seu poder, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Irmãos, é interessante que quando você começa a estudar as bem-aventuranças, você percebe Jesus ele pregando essas bem-aventuranças para um misto de pessoas. Judeus e gentios estavam ali no meio da pregação de Jesus. E Jesus começa as suas bem-aventuranças falando sobre os pobres de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles são consolados. E quando você começa a meditar sobre as bem-aventuranças, você consegue compreender, através do Espírito Santo, de que as bem-aventuranças não é uma mensagem da terra, não é uma filosofia humana. As bem-aventuranças, ela é uma mensagem do céu. Ela é uma mensagem do céu pregada por alguém que veio do céu. E é uma mensagem que veio para desconstruir de dentro de nós o que construímos fora de Cristo para construir o reino de Deus dentro de nós. Então, quando você começa a meditar sobre as bem-aventuranças,
É interessante também que você começa a se deparar com textos onde você vai dizer: eu não consigo ser assim. Eu não consigo fazer o que essa lei de Cristo me manda fazer. Por isso, somente o Espírito de Deus pode nos capacitar para isso. Esse reconhecimento de olhar para a Sagrada Escritura e achar que você não tem nenhuma capacidade de colocar em prática, isso é um sentimento bom, de que de fato você precisa de alguém maior dentro de você para te capacitar para cumprir tudo isso. Então, as bem-aventuranças, elas são um conjunto de princípios eternos que se manifestam nos filhos de Deus. Elas só podem se manifestar nos filhos de Deus, porque somente o Espírito Santo tem a capacidade de fazer com que um filho de Deus manifeste essas bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança significa felicidade. Feliz significa abençoado. Percebe-se que Jesus começa: bem-aventurados são os pobres de espírito. Não tem nada relacionado com pobreza material, mas você já ouviu a palavra e provavelmente você já sabe que essa pobreza de espírito é você reconhecer que é um pecador diante de Deus e você se arrepender diante dele. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Está vendo que a mensagem do Evangelho é totalmente contrário às filosofias desse mundo? Para o mundo, bem-aventurado é quem sorri. Feliz é quem está sorrindo, mas para Cristo, bem-aventurado é quem primeiro chorou pelo seu estado de pecado, para depois experimentar a alegria da salvação. E agora Jesus vem com o texto dizendo: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que interessante, foi o mesmo que Jesus dissesse: feliz são os mansos, em um contexto de seu tempo, onde muitos resolviam as coisas no poder da guerra, no poder da espada. Os próprios judeus, eles aguardavam por um Messias, e até hoje aguarda, que resolveria o problema material de Israel. Eles aguardavam um Messias que viria com um exército poderoso para tirar Israel da soberania de Roma. Então vem o Filho de Deus pregando que é necessário ser manso para herdar a terra. Uma mensagem contrária àquilo que os próprios judeus acreditavam. De que para conquistar de fato a terra precisa ser manso. Então muitos dos judeus, ao escutarem Jesus pregar essa mensagem, logo já deram um descrédito para ele, que ele não era o Messias prometido. Ele não era o Filho de Deus, que eles tanto aguardavam. Então Jesus está dizendo que feliz é quem é manso. Felicidade está enxertada no Evangelho. A verdadeira felicidade se encontra no Evangelho. Porque, olha que interessante, o doutor Martin Lloyd Jones disse certa vez: o grande alvo que a humanidade busca é a felicidade. O mundo inteiro anela obter a felicidade, e quão trágico é observar como as pessoas estão procurando. O mundo procura nos prazeres da vida desfrutar de uma verdadeira felicidade. Enquanto Jesus vem apresentar o Evangelho dizendo que feliz de verdade é quem é pobre de espírito, quem chora pelo pecado e quem é manso. Não tem absolutamente nada a ver com a filosofia desse sistema mundial. Então a mensagem do Evangelho vem para desconstruir tudo aquilo que as filosofias desse mundo construiu dentro de nós, para construir o reino de Deus dentro de nós. É como se Jesus trouxesse novamente a nossa origem de volta para dentro de nós. Ou seja, nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. Então, quanto mais você medita no Evangelho, mais desapegado o seu coração está dessa vida, e mais os seus olhos estarão fixos na eternidade. Então Jesus vem trazer essa mensagem que iria totalmente na contramão das filosofias desse tempo. Então as bem-aventuranças, elas não são qualidades naturais.
não é aquilo que uma pessoa pode ser na sua humanidade. As bem-aventuranças são qualidades espirituais. Só o Espírito de Deus é capaz de colocar dentro de nós esse desejo, essa pobreza de espírito, o choro pelo pecado, e somente o Espírito de Deus tem a capacidade de nos fazer ser mansos. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito de Deus. Então preste atenção. Então os judeus esperavam esse Messias que iriam resolver os problemas materiais, e Jesus vem aplicando uma mensagem chamando eles para ser mansos. Até o próprio João Batista ficou um pouco na dúvida. Será que esse mesmo é o Messias que devíamos esperar, ou precisamos esperar outro? Mas nós, como igreja, as bem-aventuranças, elas são tanto uma mensagem para edificação da igreja, mas também uma mensagem que chama o perdido para Cristo. Porque você percebe que são níveis que vão sendo avançados. Para ser manso, a pessoa precisa ter passado pela pobreza de espírito e pelo choro por causa do pecado. Preste bastante atenção. Então cabe a cada um de nós atentar a este ensino de Jesus. Porque uma bem-aventurança está ligada na outra. Aqueles que descobrem a sua miséria e pecados, os humildes de espírito, são consequentemente levados ao choro por causa dos seus pecados, à tristeza por causa do pecado. E a partir daí eles passam a cultivar e manifestar em suas vidas uma atitude de mansidão diante de Deus e diante dos homens. Então nós vamos perceber que essa humildade de espírito e a tristeza pelo pecado são atitudes que exclusivamente expressam o nosso relacionamento com Deus. É primeiro Deus nos chamando para perto, para um concerto particular com Ele por meio do Evangelho. E depois, essa bem-aventurança, essa característica espiritual que é colocada dentro de nós, essa mansidão que por sua vez se manifesta no nosso relacionamento com Deus, e ao mesmo tempo também é uma atitude direcionada ao nosso próximo. Então a relação com Deus primeiro é reconstruída por meio da reconciliação do Evangelho, para depois também Deus mostrar para cada um de nós que é necessário também se relacionar com o próximo em amor. Porque vem a nós, amar a Deus é fácil. Quando você entende o que o Evangelho é, o que Jesus fez por sua vida, Deus ele te amou antes de você nascer. A Bíblia diz assim que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Em todas as religiões da terra, você vê que os seus fiéis vão com uma oferta, um sacrifício para conquistar o amor da divindade. No cristianismo é diferente. Deus é o ofertante que ofereceu o corpo do seu filho em favor de pecadores. Como não amar um ser como esse? Mas agora vem o desafio. A mansidão nos leva a ter o relacionamento com Deus, mas também a amar o nosso próximo. E não tem como amar o próximo se não for pelo poder do Espírito de Deus. Nós só seremos capacitados a ser manso diante de Deus e diante dos homens através do poder do Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. Então Jesus, ele não está falando de uma mansidão no significado humano, porque segundo certo dicionário da língua portuguesa, a palavra manso é um adjetivo que indica aquelas pessoas que são calmas, dóceis, gentis, tranquilas em sua maneira de falar e agir. Você conhece aquele tipo de pessoa que é mansinha, que fala até baixinho? E talvez você pode olhar para essa pessoa e falar assim: nossa, essa pessoa é mansa demais, ela se enquadra perfeitamente nessa bem-aventurança de Jesus. Só que Jesus não está falando nada disso. A mansidão que Jesus está dizendo, essa pessoa pode ser mansa para com os homens, mas não é mansa para com Deus. Porque a mansidão para com Deus é você se esvaziar de si mesmo e reconhecer que você precisa ser cheio dele.
Ser manso diante de Deus é você reconhecer que você precisa ser esvaziado dos seus achismos ideológicos e ser cheio da presença do Espírito. Então Jesus não estava falando sobre essa mansidão que nós estamos vendo. Jesus não está falando exatamente desse tipo de mansidão. Ser manso, conforme o ensino de Cristo, não é possuir um temperamento calmo e tranquilo. Perceba, Abraão foi um homem tão manso, que mesmo ele sendo autoridade sobre Ló, porque Ló era praticamente um filho adotivo dele, depois que o pai de Ló morre, Abraão dá a oportunidade de Ló escolher qual terra ele queria habitar. Isso é uma característica de mansidão. Mas esse mesmo Abraão que foi manso ali naquele momento, foi o mesmo Abraão que quando o seu sobrinho Ló foi sequestrado por um exército inimigo, Abraão foi lá e tomou o seu sobrinho de volta. Percebe-se Moisés no Antigo Testamento, um homem com uma mansidão capaz de falar assim: Senhor, eu não quero que o Senhor mate esse povo e faça uma geração a partir de mim. Eu preferiria que o meu nome fosse riscado do teu livro. E esse mesmo Moisés, no momento de ira, quebra as tábuas dos 10 mandamentos que ele acabou de receber das mãos do Senhor. Então ser manso não significa ser débil. O próprio Cristo diz que nós devemos ser mansos como as pombas, mas prudentes e, em outras traduções, astutos como a serpente. O próprio Jesus, que demonstrou mansidão para tantas pessoas, foi ele que entrou com um azorrague nas mãos e expulsou todos os comerciantes de dentro do templo, dizendo que aquele templo não era uma casa de comércio, mas era uma casa de oração. Então é essa característica que a Bíblia está nos ensinando. Ser manso também não significa falta de firmeza de caráter. Existem pessoas que chegam até mesmo a abrir mão de suas convicções para não criar problemas ou conflitos com outras pessoas. Você já pensou se Martim Lutero abrisse mão das suas convicções e não tivesse sido esse instrumento de Deus para provocar esse avivamento bíblico, teológico, santo de Deus? Se ele se deparasse com as heresias de Roma e tendo conhecimento de Deus, do Evangelho, não combatesse essas heresias? Quem está me entendendo, diga amém. Então preste atenção, espero que você consiga compreender isso. Esse conceito de ser manso está baseado no Salmo 37. Jesus ele baseou sua terceira bem-aventurança neste salmo. E vemos que as palavras ditas por Jesus na terceira bem-aventurança se encontram no verso 11 do Salmo 37. O salmista Davi disse: mas os mansos herdarão a terra. O Salmo 37 nos ensina que devemos esperar e confiar nele em meio às opressões e injustiças que sofremos. No verso 7, do 1 a 7. Os que confiam no Senhor são descritos como os que esperam no Senhor. O próprio Jesus chama a atenção para ele e diz assim: aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, é impossível se parecer com Jesus se nós não tivermos a característica de mansidão e humildade. Olha só que interessante. Está todo mundo acordado aí? Lá na igreja que eu sou pastor, eu costumo fazer um negócio, que eu sei que todo mundo trabalhou o dia inteiro, né? Às vezes você senta nessa cadeira, a cadeira massinha, você senta, né? Às vezes dá aquele sono, né? Lá na igreja é assim, eu vou lá e peço o pessoal para bater palma uma vez só. Quando eu falo assim, tá ligado? O pessoal bate palma uma vez só. Vamos fazer aqui também? Tá ligado? Tá ligado? Se eu perceber alguém pescando aqui, eu vou fazer isso. Fechou? Brincadeira só para despertar sua atenção. Então preste atenção nisso. O Salmo 37, ele destrincha essa bem-aventurança. Os que confiam no Senhor são descritos, os que não confiam no Senhor, eles são descritos como os malfeitores, os iníquos, os ímpios, os inimigos de Deus, os perversos. Ao contrário de que aqueles que confiam no Senhor são mansos, herdarão a terra. Deus cuida deles, os sustenta por seu poder e lhes dará a terra como herança.
A Bíblia diz assim que os ímpios, eles murcharão como a erva verde e se desfarão em fumaça, pois se encontram sobre a maldição de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou e Ele afirmou ser manso e humilde de coração e mostrou isso no seu viver. Ou seja, olhem para Jesus. Para viver o reino de Deus, leiam sobre Jesus. Medite sobre o Evangelho. Deixe com que esse Evangelho entre dentro de você. E aquilo que você se depara com o Evangelho, que você diz, eu não consigo viver, o Espírito de Deus vem e te capacita para viver. Não há nenhum mérito em você ser manso, porque é o Espírito de Deus que coloca a mansidão em você. O mérito é todo dele. E tudo que ele faz em você é para a fama do Filho de Deus. Sabe? É esse entendimento, eu preciso ser manso, não porque eu quero ser aquele mansinho, não. É porque eu quero refletir a glória de Deus. Eu preciso ser pobre de espírito, não para me ficar me lamentando, mas para que a glória de Deus se revele através da minha vida. Eu preciso que o Evangelho entre dentro de mim e mude a minha vida e tire da minha mente todos os meus achismos e coloque dentro da minha mente aquilo que o apóstolo Paulo diz em Colossenses: pensai nas coisas do alto. As bem-aventuranças nos faz ser apaixonados pelo céu. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. E Abraão de fato herdou a terra de Canaã, mas quando ele chegou na terra de Canaã, o autor de Hebreus vai dizer que ele olhou para tudo aquilo e diz: não, eu quero uma terra que é mais excelente do que essa, cujo próprio arquiteto é o Senhor. Como peregrino e forasteiro sobre a terra, Abraão andava nesse mundo, e a Bíblia vai dizer que a terra não foi digna desses homens. Então, ao entender que Jesus, ele colocou a mensagem do Evangelho nessas bem-aventuranças, e isso entra dentro de nós, cada vez mais o nosso coração queima por Jesus e pela eternidade. Como disse C.S. Lewis: ame o céu e Deus te dará a terra por lambuja. Ame as coisas eternas e as coisas da terra vão sendo acrescentadas. Se apaixone pela eternidade, como disse Jonathan Edwards: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Porque ao isso entrar dentro de você, quando o sofrimento dessa vida vier, e de fato ele vem, porque ser manso também causa sofrimento, você vai olhar para a palavra de Deus e vai entender: não, tem algo muito mais excelente me esperando. Tem algo muito mais poderoso me esperando. Está ligado aí, povo de Deus? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Na velocidade da luz. 1 Pedro capítulo 2. Olha o que o apóstolo Pedro nos ensina em sua carta. 1 Pedro capítulo 2, verso 20. Quem achou, dá um glória a Deus aí. 1 Pedro capítulo 2, verso 20 diz assim: ó, porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça e juízo. Tem muita gente que ora para os outros morrer. Você já ficou sabendo disso? Deus, mata fulano,
Porque o profeta Eliseu, lá no Antigo Testamento, orou porque o povo começou a zombar, os jovens começaram a zombar ele de careca, de calvo, e ele orou e uma ursa saiu do meio do mato e despedaçou aqueles jovens. Então, Senhor, faça isso também. Só que o nosso Jesus na cruz, sendo crucificado, disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí você se depara com esse texto de Pedro e diz: eu não consigo viver isso. Quando alguém me insulta, logo eu revido. Quando eu sofro ameaça, logo eu vou revidar. Só que é o Espírito de Deus que vai colocar isso dentro de nós. E se temos falta disso aqui nessa noite, o Espírito de Deus coloca isso dentro de nós. Jesus entregava tudo nas mãos daquele que exerce o perfeito juízo. Está entendendo? Então a bem-aventurança finaliza de que a felicidade dos mansos é porque eles herdarão a terra. O Senhor conhece muito bem a nossa vida, Ele sabe de todos os nossos sofrimentos. Nossa alegria e o consolo é que Ele não desampara os seus santos, mas os preserva para sempre. Como diz o verso 28 do Salmo 37, Ele é a nossa fortaleza no dia da tribulação, Ele nos sustenta, nos protege, ajuda e livra os mansos que nele buscam refúgio. Se você atentar bem para o Salmo 37, perceberá a promessa da terra como herança para os mansos se repete diversas vezes. O próprio salmista, Davi, que suportou uma perseguição de 14 anos de Saul, e teve a oportunidade de matar Saul, e não o matou, mas esperou pacientemente o dia de que ele iria se assentar no trono de Israel. Olha só, a sua felicidade está em desfrutar as bênçãos de Deus, do cuidado de Deus já nesta terra, mas também de terem a certeza de que serão plenamente abençoados por Deus na glória que há de vir. Pela graça de Deus, herdeiros do novo céu e da nova terra, nos quais habitarão e reinarão com Cristo sobre todas as criaturas por toda a eternidade. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que os crentes, a igreja, julgará o mundo, lá em 1 Coríntios, no dia do juízo final. Então essa bem-aventurança aponta para as coisas dessa vida também, mas aponta principalmente para uma terra especial que vamos herdar. Bem-aventurados são os que são mansos nessa vida, porque eles herdarão a nova Jerusalém. Bem-aventurados mansos nessa vida, porque eles herdarão uma terra e reinarão comigo nessa terra, diz o Senhor na palavra. E para finalizar, eu quero que você abra comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo de número 2, verso 5. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Que haja esse mesmo sentimento em nós que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, mesmo estando na posição de Deus, mesmo sendo rei, mesmo sendo leão, não usurpou ser dessa posição, mas antes a si mesmo se humilhou e se tornou servo, ao ponto de cingir a sua cintura com uma toalha
e dizer para os seus discípulos: eu vou lavar os seus pés. Então o chamado de Deus para a nossa vida, através dessa mansidão, é servirmos uns aos outros. É cingir os nossos lombos com uma toalha e lavar os pés uns dos outros. Tem coisa que eu tenho e você não tem, e tem coisa que se você tem e eu não tenho. É para isso que existe a igreja. O que eu tenho eu compartilho com você, e o que você tem você compartilha comigo. O dom que Deus te deu, você edifica a minha vida, e o dom que Deus me deu, eu edifico a sua vida. Ser manso é reconhecer que acima de posições nós devemos ser servos uns dos outros. Só tem como reconhecer isso se a mansidão estiver dentro de nós. Então felicidade de verdade é você ser manso, humilde de coração. Porque se a gente for assim, a gente vai se parecer ainda mais com o nosso Jesus. Fica de pé no seu lugar.